Olá turma, sou o professor Raimundo Nonato. Nosso tema de hoje, o sistema reprodutor feminino, turma, quarta etapa do ensino fundamental. O sistema reprodutor feminino, o aparelho reprodutor feminino, é responsável principalmente pela reprodução humana, assim como o sistema reprodutor masculino. E este aparelho reprodutor feminino, ele exerce muitas funções mais específicas do que o sistema reprodutor masculino. Aqui nós vemos na parte anatômica a localização dessas estruturas, ou seja, a localização desses órgãos. Então nós temos aqui o útero, que é essa cavidade mais centralizada. Nós temos aqui a vagina, que é essa abertura que está localizada aqui embaixo. Nós temos os ovários, que são dois, o direito e o esquerdo. E nós temos também as tubas uterinas, por onde esses óvulos são transportados e também onde acontece a fecundação, que é o encontro desses gametas, o espermatozoide com o óvulo. Essa é a estrutura que está localizada os órgãos desse sistema reprodutor feminino. Observa aqui na parte anatômica a localização dos ovários, tá? E o óvulo sendo liberado para a tuba uterina. Então, esse processo de liberação do óvulo para a tuba uterina é chamado de ovulação. Observamos aqui na parte anatômica das tubas uterinas, liberação do óvulo, certo? Por um ovário. Temos aqui o ovário e a liberação do óvulo, processo chamado de ovulação. Ele vai percorrer toda essa trajetória até ele encontrar um espermatozoide, caso haja uma relação sexual, certo? A partir do momento que ele é fecundado, esse processo chamado de fertilização, ele vai sofrer divisões celulares, vai formar o que é chamado de zigoto, certo? Consequentemente, ele vai continuando essa divisão celular até chegar numa fase chamada blastócito. E esse blastócito ele vai ser implantado nessa parte do endométrio do útero. Então, nessa parte do endométrio, ele vai ser alojado até o útero. Então, consequentemente, quando ele chega ao útero, ele já começa esse processo de desenvolvimento, na verdade. Ao chegar ao útero, ele vai ser recebido e vai ser alojado de forma adequada para que o novo ser comece a se desenvolver. O útero ele é um órgão muscular oco de grande elasticidade. Então aqui a gente vê, nessa imagem, a parte anatômica do útero, tá? O corpo do útero. Aqui nós temos o colo do útero, o miométrio, nós temos o endométrio, que é a parte mais superior, o perimétrio, a vagina, e nós temos também o fundo do útero, ou seja, esse órgão preparado justamente para armazenar o feto, certo? E favorecer a ele o seu desenvolvimento. A vagina é o órgão sexual feminino e atua como canal que faz a comunicação do útero com o meio excretor. Ou seja, a vagina apresenta aproximadamente um comprimento de 8 a 2,5 centímetros de diâmetro. As principais funções desse canal vaginal está relacionada à passagem do sangue durante a menstruação, caso o óvulo não seja fecundado por um espermatozoide. Então ele vai ser excretado, juntamente com a descamação do endométrio. E também está relacionada à penetração do pênis durante a relação sexual. A vagina é o local por onde o bebê ele vai sair, certo? Do corpo da mulher. Esse parto ele pode ser cesáreo, caso a mulher ela não tenha condições de ter um parto normal, vai ser feito um corte horizontal e é retirada essa criança. Ou então no parto normal, onde vai haver várias contrações, onde o próprio corpo ele vai poder expulsar esse feto e ele vai ultrapassar esse canal vaginal, tá? Então aqui nós temos a parte anatômica dessa vagina. Então nós temos aqui que a vagina é coberta por grandes lábios e pequenos lábios, que são estruturas que recobrem esse canal vaginal e protegem. Nós temos o clitóris, que é o órgão responsável pelo prazer sexual da mulher. Nós temos aqui o monte de Vênus, que é a vulva, por onde fica os pelos, que são uma das características secundárias. Nós temos aqui essa estrutura local chamada de meato uretral, onde a uretra, no caso, ela está diretamente ligada ao sistema urinário. Nós temos a entrada do canal vaginal, nós temos a parte que é chamada de períneo e nós temos o ânus, no caso faz parte do sistema digestório. Aqui nós temos os dois processos que acontecem no sexo feminino. Então nós temos a menstruação, que no caso marca o início da vida fértil de uma mulher, certo? Isto é o período em que a mulher ela vai atingir sua maturidade e já pode engravidar. A partir do momento que o óvulo está amadurecido, ele vai ser liberado para a tuba uterina, consequentemente, se ele não for fecundado por um espermatozoide. Mas durante esse trajeto, o que acontece? O útero ele vai estar preparado justamente pela ação do hormônio da progesterona, certo? Ele vai preparar, vai irrigar esse órgão
e vai deixar ele apropriado para receber essa célula, certo? A partir do momento que essa célula ela se prende à parede do endométrio, o que ocorre? Não houve fecundação, então esse endométrio ele vai sofrer um processo de descamação. Então, a descamação do endométrio, juntamente com essa célula não fecundada, ela vai se degenerar e, consequentemente, o corpo vai expulsar em partes. Consequentemente, é o processo da menstruação, aonde indica que a mulher atingiu sua maturidade e ela está apta para engravidar. Ou seja, esse processo da menstruação, aonde há a liberação dessa descamação do endométrio, juntamente com essa célula não fecundada e a menstruação, ela acontece em período, certo? Ou seja, que vai variar de mulher para mulher. O ciclo menstrual é o período entre o início de uma menstruação e outra, ou seja, esse período menstrual, em média, ele pode durar 28 dias. Claro que isso é média, né? Pode acontecer variações, que pode ser curto ou pode ser longo. Na maioria das vezes, essa menstruação ela pode acontecer entre os 12 e 13 anos. E por volta dos 50 anos, essa fase ela vai ser chamada de menopausa quando não há mais a liberação de óvulos e as menstruações, no caso, elas vão ser cessadas também. Ou seja, a mulher ela vai deixar de ter filhos porque ela não vai ter mais essa célula amadurecida, certo? Então, gente, nessa aula de hoje, nós falamos um pouco sobre o sistema reprodutor feminino, falamos dos principais órgãos que constituem esse sistema, as suas funções. Nos nossos próximos vídeos estaremos falando um pouquinho mais sobre as doenças sexualmente transmissíveis, tá, relacionadas a esses dois sistemas.